Oi, pessoal, tudo bem? Tem um assunto que eu queria conversar com vocês já tem um tempinho, que é sobre a gente manter a nossa rotina, fazer as coisas que a gente gosta, em meio a tantas demandas, né? Com os nossos filhos, com o nosso trabalho. Tem mães que trabalham fora, assim como eu, tem mães que são 100% dedicadas aos cuidados do filho e da casa, que também é um trabalho muito árduo, né? Só quem faz as atividades de casa é que sabe o trabalho que dá. Mas aí eu fiquei pensando, né? Tem muitas coisas que eu gosto de fazer e que muitas vezes eu me pego não fazendo mais. E aí aquilo me deixa incomodada. No final do dia, quando eu vou dormir, eu fico pensando assim, nossa, eu tinha tanta coisa que eu queria fazer que eu não consegui. E muitas vezes coisas que eu gosto, que me fazem bem, que me deixam melhor como pessoa, né? E que por conta da demanda, de uma alta demanda com o filho, com a casa, com atividades muitas vezes do trabalho, coisas que a gente precisa fazer, a gente acaba esquecendo do que a gente deveria fazer para nós, né? Como mulher ou como pai também, né? Como os papais aí, você como um homem, o que você deixou de fazer no seu dia para atender muitas vezes o seu filho, né? Para atender a sua casa, a sua família. E eu queria trazer para vocês uma estratégia que eu normalmente eu uso para dar conta, né, de fazer as atividades que eu preciso fazer e também as que eu gosto de fazer, as que me deixam feliz, que me trazem prazer em fazer, que me cresce, que fazem com que eu cresça como pessoa, como profissional e tudo mais. Eu gosto muito de ler, por exemplo. Então, muitas vezes eu já me peguei no final do dia e não consegui ler o livro que eu queria. Muitas vezes eu já fui deitar, já fui dormir pensando assim, nossa, eu não consegui fazer aquela oração que eu queria, não consegui conversar com Deus do jeito que eu queria, nossa, eu não consegui escrever, eu gosto também de escrever, nossa, eu não consegui fazer tal coisa. Então, o que que eu faço, por exemplo, na questão do livro, né? Às vezes a gente não consegue parar para sentar e ler um livro, mas o que você pode fazer, o que é o que eu faço? Eu escuto muito audiobook, né? Então, quando você joga lá no YouTube, tem muitas opções de audiobook de tudo quanto é assunto. Eu já escutei audiobook de finanças, que eu gosto, de autoajuda, que também é bom. A gente não pode achar que é bobagem, porque tem muito livro de autoajuda que ajuda muito mesmo. Eu já escutei livros falando sobre mentalidade, sobre melhora assim da sua performance. Então, isso tudo tem no YouTube. É só você procurar aí, pesquisa no YouTube que você vai ver, você vai encontrar audiobook. Então, enquanto você faz suas atividades, por exemplo, você está no trabalho, você tem alguma atividade que está fazendo, vai escutando algum audiobook bacana que vá fazer com que você cresça como pessoa. Você está limpando a casa. Deixa o audiobook lá passando, vai limpando a casa e vai fazendo. Ou coloca um fone de ouvido e vai fazendo. Enquanto o filho está na escola, por exemplo. Você está lavando louça, vai escutando o audiobook. Tá no carro, vai ouvindo o audiobook. Tem outra coisa que eu gosto muito que me ajuda assim a enriquecer a, tanto o vocabulário quanto as coisas que eu não conheço, porque, gente, quanto mais você estuda, quanto mais você procura o conhecimento, menos você sabe. É incrível. Então, eu gosto muito de ouvir podcasts. Eu amo escutar podcasts de tudo quanto é tipo. Tem um que eu comecei a escutar que eu escutava muito, agora eu dei uma parada, mas é Pra Dar Nome às Coisas. É lindo, é da Natália e minha xará. Eu amo o podcast dela, é um podcast que ela já grava há muito tempo, agora ela cresceu bastante no Spotify. Para Dar Nome às Coisas, é lindo. Quem puder ouvir, ouça. Tem um podcast que eu amo, que é do Inteligência Limitada. Ele faz lives também, né? E já grava o podcast, mas também fica tudo gravado lá no YouTube. Você pode resgatar. É muito bom. Tem vários assuntos do Inteligência Limitada com Vilela. Tem assuntos diversos, então você escolhe lá o que você gosta e vai ouvindo. É muito interessante porque a gente não fica só naquele nosso mundo, né? Porque muitas vezes você trabalha, sei lá, com finanças. Você só fica no mundinho de finanças. Não, expande seu conhecimento. A nossa cabeça pode guardar tanta coisa e é bom pra gente. Você, mamãe que é dona de casa também, cara,
vai escutar coisas novas, né? Vai conhecer coisas novas. Ah, você gosta de falar de religião? Tem lá, tem tudo quanto é assunto, fontes boas, né? Lógico, fontes seguras. Mas escuta, eu ouço muitas coisas e isso me faz crescer muito como pessoa, né? Receber esses conteúdos. Se eu não posso parar para ler, pelo menos eu tô ouvindo. Então eu tô no carro, coloco o podcast, fico escutando. Por exemplo, pela manhã, eu acho que é importante a gente sempre encontrar Deus. Então, pelo menos no período da manhã e à noite, eu tento fazer minhas orações, eu tento escutar, por exemplo, a pregação do Frei Gilson, que eu gosto muito. Se você é evangélica, por exemplo, tem pregação de vários pastores, você pode colocar lá logo de manhã, já ouvir. Se você não tem tempo de ler a Bíblia, que o ideal seria ler a Bíblia, mas coloca lá uma pregação para você escutar, para você ir atrás da palavra, é importante. No final do dia, que já tá, pelo menos você já fez o que você tinha para fazer, ou deveria ter feito, né? Que você tá com um tempinho ali, a criança vai dormir. A gente tem um hábito de todos os dias à noite, antes do Pedro ir dormir, ele já tá trocadinho, tomado banho na cama, a gente lê a Bíblia, então eu leio muito a Bíblia com ele, a gente reza, né, antes dele dormir, lemos a Bíblia, ele ama ler, ele ama, aliás, dormir comigo lendo a Bíblia, já é um hábito que a gente colocou aqui dentro de casa, que eu acho bonito também, a leitura para os filhos. Se você não costuma ler a Bíblia, que eu indico muito ler, porque é um livro maravilhoso, ou ler um livro infantil, um livro que seu filho gosta, a leitura é muito bom para a criançada. Por exemplo, se você não consegue parar para ler notícia, nossa, quantas vezes a minha mãe e meu pai falam de várias notícias que eu tô boiando, eu falo, gente, onde que eu tô no mundo? Porque eu não escutei nada disso. Então, se você não consegue parar para abrir lá um site de notícias, ou ver TV, por exemplo, coloca no áudio também. Hoje tem tanto podcast que você recebe informação, assim, do dia, vai ouvindo também. Então, eu escuto muito, eu uso muito essa parte de ouvir para a gente poder crescer e também conseguir estudar. A gente pode estudar ouvindo, né? Eu tenho uma promessa assim que eu fiz comigo mesma, que todo dia eu tenho que aprender algo novo. E independente se a gente tem tempo ou não, a gente precisa arrumar um tempinho na nossa agenda, nem que seja 30 minutos, 15 minutos, mas que você cresça, né? Melhore, aprenda algo novo naquele dia. Isso é muito importante para o nosso crescimento, né? Colocar aí vídeos sobre autismo, pessoas assim de referência, né? Lógico, fontes seguras, como eu falei. Vai ouvindo, vai escutando, tem tanto conteúdo na internet. Hoje em dia não tem desculpa pra gente não buscar informação. Então, mamãe, você, eu sei que a sua rotina não é fácil, a minha é uma loucura também. Meu filho tá com 7 anos, gente, é tanta coisa pra gente se preocupar. Mas a gente também precisa se preocupar com a gente, sabe por quê? A gente sempre vai se colocando em último lugar e isso não faz bem. No final do dia, às vezes a gente vai deitar e pensa assim, nossa, eu poderia ter feito tanta coisa pra mim e eu não fiz. Eu só fiz pra todo mundo, eu fiz pros outros, mas não fiz pra mim. Então, pra gente não se arrepender depois lá na frente, vamos pensar um pouquinho na gente. Começa com 15 minutos, depois meia hora, 1 hora. Mas tente aprender sempre algo novo todos os dias. Isso você pode ter certeza que vai fazer toda a diferença na sua rotina, no seu dia, na sua autoestima também, tá bom? Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal para receber outras dicas como essa, tá bom? Um beijo e até mais.